Fala pessoal, começando mais um Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. E aqui você já sabe, a gente te atualiza sobre tecnologia, agilidade e inovação. E hoje um podcast diferente, porque a gente está dentro de um evento magnífico chamado DevOps Experience, aqui na sede do Globotech, né? Esse evento, hoje realizado pelo time do Globotech, pelo time da ESX e da Squad Premium. E a gente também tem aí como grandes parceiros Oracle, AWS, Google e Sony. Então, esse daqui é só um primeiro papo de uma série de papos que a gente vai ter no dia de hoje, né? E espero que vocês super curtam, né? Porque a gente traz conhecimento, a gente vai trazer sempre, em qualquer papo aqui, um bate-bola entre grandes nomes aí do mercado de DevOps, é claro, mas sobretudo de tecnologia. Beleza? Eu sou o Celso de Mello, sou homem pardo, tenho cabelo preto baixinho, barba preta baixinha, tô aqui com uma camisa preta do evento, do DevOps Experience. E eu começo aqui pelo meu amigo Nelson da ESX. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Globotechcast. Tudo bem, muito obrigado. É uma felicidade estar aqui. Eu sou Nelson, eu sou homem branco, 1,64, baixinho também, cabelos e olhos castanhos. Perfeito. Tenho aqui, na minha diagonal, Luiz Gavalda, meu parceiro. Tudo bem? Opa, tudo bom, pessoal? Prazer. Me chamo Luiz Gavalda, aqui na Globo. Sou um homem branco, com cabelo cortado aqui na máquina, baixinho também, a barba também feita e estou com uma camisa azul. Muito obrigado aí pela participação. Perfeito. Grande César Rodrigues, seja bem-vindo também ao Globotechcast. Muito obrigado, né? Sou César, eu sou um homem branco, tenho 1,74 m, olhos castanhos, cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa cinza. Perfeito. Marcos Arouca, o pioneiro de DevOps na Globo, como ele mesmo disse, sem entregar a idade, é claro, né? Seja bem-vindo, Arouca, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Meu nome é Marcos Arouca, sou aqui da Globo, careca, barba grande agora, branco, com a camisa preta, não estou com a camisa do evento porque eu vim despreparado. E é isso, estamos aqui. A Arouca é figurinha repetida aqui do Globotechcast, sempre tá por aqui falando com a gente. E meu querido amigo PC, seja bem-vindo também ao Globotechcast. Bom dia, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. PC, por causa do anônimo, né? Paulo César. O pessoal me conhece mais como PC. Homem branco, bronzeado do sol da Barra, né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Água de coco. 1,78 m, tá? Camisa do evento, preta, SX. Hoje eu estou na SX, que é um grande prazer estar participando com vocês aqui. Não, perfeito. E a gente, né, tem aqui um dia inteiro de evento hoje para poder falar de DevOps, em todos os aspectos ali, sobretudo aspecto cultural, mas a jornada não começou agora, né? A gente já tem DevOps aí no mercado extremamente evoluído, mas precisou começar em algum lugar, né? Quando a gente acabou unindo ali o desenvolvimento de software às práticas de operação, né? E queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O que vocês lembram aí dessa época, até mesmo como vocês avaliam a evolução, né, até hoje, hein? Eu posso começar aqui, né? Até para não falar um pouco da idade, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas das mudanças culturais que surgiram, né? Mudança cultural do ágil, né? Ali na virada do milênio, e onde as práticas começaram a ser desenvolvidas, né? E principalmente quando você começa, muitas vezes você começa fora da prática, né? Eu estava comentando um caso que eu vi de ágil, que é quando um time começou a ágil, falou, eu comecei a praticar ágil. Falou, beleza, o que você está fazendo? Eu parei de documentar. Pronto, começou. E mais para frente, até que o ágil, né, ele foi trazendo ali uma entrega de valor para a empresa naquilo que é importante. E mais para frente, na medida que as empresas foram crescendo, projetos grandes, a gente viu que projetos muito prescritivos, né, tinham uma equipe que fazia projetos, e demorava ali meses, às vezes anos, para entregar um projeto, onde não necessariamente lá na frente aquilo que era entregue era o que a empresa precisava naquele momento, e depois uma equipe que fazia a operação, que cuidava, que tinha que absorver. E essa virada de um produto demorava semanas, às vezes meses. Então, para tirar um produto do desenvolvimento para a produção, tinha todo um processo, hora a hora, aquilo que vai ser feito. E começou a fazer uma reflexão, será que essa é a melhor forma? E eu, na minha visão, né, ali
logo depois ali da virada de 2010, 2011, chegou um caso que uma grande empresa de mineração tinha investido num processo de colocar uma pessoa para analisar como eu tirava projetos de desenvolvimento e colocava em produção de uma maneira mais rápida usando DevOps. Eles fizeram um trabalho, uma pessoa foi lá, analisou todo o processo, remodelaram e conseguiram entregar na faixa de 2 dias. Então, foi assim, uma quebra de paradigma, você transformar de semanas, às vezes meses, para 2 dias. E nós estávamos até falando que chega a ser assustador, né? Você ter esse ganho de valor. Sim, você veja que a gente estava agora há pouco ali na nossa abertura, o César comentando de 200 deployments dia na Globo. Né? Isso era impensável, era talvez o contrário, né? Exato. A gente viveu gerações aí passadas onde talvez a gente tivesse um deployment a cada mês, né? Ou a cada semana, quando as Gmoods viraram o padrão, né? Toda semana eu tenho uma entrada em produção. Mas voltando até um pouco mais atrás nisso, eu vejo que a indústria ela sempre se modificou, né? Isso é meio óbvio, mas modificou de que forma, né? A gente sempre buscou entregar melhor e mais rápido. Se a gente voltar lá na época do CPD, eu não vivi isso, porque eu não sou tão velho assim, mas eu trabalhei em banco como office boy e eu me lembro dos relatórios que chegavam todo dia pelo malote. O cara ia lá, pegava o relatório, riscava, quando você ia descontar um cheque, ele riscava, tem R$1.000 na conta do César. Cheque de R$100, paguei, 900, punha lápis. E o cheque voltava para a central, era processado, digitado, tal. Resolvia. Naquele momento aquilo resolvia um negócio. Um banco parou de pé desse jeito. Eu estava contando isso pro meu filho, ele pensou que era brincadeira. Eu falei, não, funcionava, eu trabalhei nisso. Aí a gente vai passando os anos, a gente vai vendo que, beleza, as práticas ágeis, elas questionaram, mudaram muita coisa, mas ainda a gente via muita separação, né? Mesmo com o advento do pensamento ágil, o pessoal de operação, produção, de gestão, de administração dos ambientes, eu vi coisas bizarras, do tipo, até fisicamente a gente era separado. Né? O time de desenvolvimento está num andar, time de operação está em outro. Você nem entra lá. Né? O cara tá ali, tá na vida dele, é um silo. Né? E aí eu estava falando na abertura que algumas vezes eu contava essas coisas para quando o DevOps veio à tona, começou a criar volume, né? Eu explicava o que era para alguma pessoa de fora de TI e a pessoa se assustava. Ela perguntava assim, mas como assim? Eu pensava que vocês eram uma área só. Você está me dizendo que tem separação lá dentro? Por quê? E a gente não... A indústria ela sempre procurou se modificar. Eu acho que a gente avançou muito e tem avançado muito mais. E sei lá que fronteiras que a gente vai ter pela frente, mas é um caminho cada vez mais colaborativo, cada vez mais com mais valor agregado e cada vez com mais exigência. Porque por mais que a gente tenha mudado tanto, a gente vê ainda virou quase um meme, né? Aquele senhor na Febraban, no evento da Febraban, né? Que virou toda uma polêmica. Aquilo ali, quando eu olhei, eu falei assim, isso parece aqueles esquemas, aquela discussão de política. Existe ainda alguns problemas que todo mundo se irrita, e aí aparece um salvador da pátria, e algumas pessoas... Porque o sistema cria aquilo. Né? A situação cria um lugar para o cara se sentir à vontade de falar aquilo que ele falou ali, que todos nós sabemos que é um exagero, é um extremismo, igual na política existe extremismo que a gente está vivendo, infelizmente. Então a indústria, ela tem ainda umas fronteiras. Para aquilo ali acontecer, é porque alguma coisa ainda não está 100% legal, né, na média. Tem lugar para esse cara falar. Sim, e aí, Aroca, a gente estava brincando aqui, Aroca é o pioneiro do DevOps e tal, mas é importante a gente também pensar que não existe certo ou errado na maneira em que se faz as coisas. No passado, era separado porque funcionava daquele jeito e a gente vai evoluindo, né? E como é que você vê exatamente isso? Porque hoje é capaz de a gente estar fazendo de um jeito que daqui 20 anos seja considerado errado, né? Pelo pessoal mais jovem, né? Sim, e é engraçado porque tudo que a gente tá falando aqui eu vivenciei porque eu tô na Globo, vindo com a União das Empresárias da Globo.com. Eu entrei em 2006. Então, em 2006 a gente tinha esses silos. A gente tinha uma equipe operacional 24/7, ficava no nosso data center,
que não era nem esse data center, o último que a gente teve. A gente tinha a equipe de infraestrutura que trabalhava num prédio, não era nem no andar, era num prédio, e as equipes de desenvolvimento que trabalhavam no outro. Então, quando a gente começou a ver esse movimento, tipo, unir as áreas, mas como eu vim da parte de operação, 24/7, o suporte, eu fui vendo tudo isso. E lá atrás, né, quando tudo era mato, quando a gente fala de agilidade, a gente começou a ver os times primeiro indo para metodologias ágeis, como é que a gente vai fazer para entregar mais rápido. Aí foi o primeiro movimento, quando a gente fala de Globo.com, obviamente. Sim. E foi se construindo isso. E lá para 2008, 2009, até quando a gente já estava até estruturando melhor Kanban, aí começava a ter conceito de PO, de Scrum Master, começou a ter mais essa junção. E eu fui uma das primeiras, eu acho historicamente, acho que eu fui a primeira pessoa que foi meio que sacada das equipes de suporte para ir para um time e ficar, olha, tem uma parte aqui, você vai ajudar a construir. A gente fala, acho que era dos primórdios do Globo ID, né, da Globo. E aí você começa a ter essa junção, né? Qual era o ponto que faltava para colocar mais rápido no ar um produto? Né? Eu preciso da infra aqui. Tá bom, então vamos botar um cara de infra aqui. E aí não se chamava nem DevOps na época, não tinha essa metodologia. Não se chamava, depois virou Infra Scrum, mas começou assim. Começou com essa... No arrobo de criatividade, pegaram infra, o Scrum ágil e juntaram os dois nomes, né? E criou-se o Infra Scrum. Necessidade, né? Compartilhamento, né? Interesse de cada um, atitude de cada um, isso é muito importante. E uma palavra cultura, né? Sim. Cultura. Eu gosto de usar muito mais a cultura do que a metodologia. Sim. Porque é uma cultura realmente. Você pode vir oriundo de dev, pode vir oriundo de infraestrutura, e lá dentro você convergir e ajudar todo mundo. Você tem um cenário muito amplo. Não, e falando em cultura, né, acho que vale a pena, né, ouvir de vocês aqui como vocês enxergam a evolução efetivamente de DevOps como uma cultura. O que antes tinha ali umas práticas isoladas, de repente, ou aproveitadas de outras práticas e outras culturas, aos poucos foram moldando, né, o que hoje nós temos como cultura DevOps, e que as gerações mais novas já começam com isso no sangue, né? Então, como que vocês observam DevOps tendo começado ali com, primeiro, a gente tira times de desenvolvimento e operação de prédios diferentes, depois de andares diferentes, até que eles se tornem uma coisa só no que hoje a gente chama DevOps e a cultura por si só. Como é que vocês enxergam essa evolução? Eu acho que tem vários fatores, né? Acho que o Nelson até foi muito feliz na fala do que teve aquele evento, né? Aquela fala, mas tipo assim, há problemas, porque tudo sempre vai ter um problema, nem tudo vai ser perfeito. E cada hora, porque assim, todo dia a gente trabalha pensando em como a gente melhora o que a gente tem. Então, acho que não é uma questão de olhar para trás e dizer errado ou certo, mas eu acho que a gente cada vez busca melhorar. Acho que é uma tendência da humanidade no mercado como um todo. E acho que a cultura é o primeiro passo para essa modificação. Então você tira times que antes estavam trabalhando cada um olhando um pedaço e eles viram o seguinte, espera aí, alguém está construindo uma peça do Lego que a base não está pronta para aquilo. Então, tipo assim, faltou uma coisa básica que já é o que separa a humanidade do resto, né, da cadeia alimentar, a comunicação. Exato. Ou seja, aquilo que nos separa, a gente não aplicou na prática dentro de um trabalho. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, que trouxe essa junção. E tem até uma fala antiga, quando o DevOps começou a ser uma cultura assim, antes de tornar o nível que tem hoje, que todo mundo falava assim, o melhor sysadmin é aquele que é o preguiçoso, porque ele começa a criar script, então ele começa a automatizar a melhor as coisa coisas. Que tem, né? Exatamente. O cara automatiza tudo, não tem jeito. Eu tinha esse viés já desde, eu tinha um monte de, eu tenho até hoje guardado vários shell scripts, que hoje não serve pra nada, tem um monte de tecnologia que avançou aí. É o museu do Gavaldo ali. Exatamente. Ajudou em algum momento. Ajudou muito, muito. Porque e aí eu acho que esse é o ponto que faz a cultura DevOps ser o que ela é hoje. Porque para uma empresa, até ela se desenvolver cada vez mais rápido, ela precisa de um fator simples, de escala. É a escala que faz multiplicar, né, o dinheiro, porque vai entregar. Então os executivos acabam recebendo mais ali por conta de escala. E o DevOps é uma cultura que, se você olhar, você pode pegar, por exemplo, sai completamente do escopo de tecnologia. Você olha para um McDonald's, existe uma linha de produção. Exato. A cultura DevOps praticamente é aplicar a regra da linha de produção
dentro de um contexto tecnológico. Você cria uma pipeline, ou seja, você cria uma linha de produção que você faz uma segmentação fim a fim. E isso acelera e gera escala. E com isso vem a evolução de, por exemplo, para plataformas, né? Então hoje a gente olha a cultura DevOps e agora começa a plataformizar isso. A gente começa a criar plataformas até que os DevOps começam a ter escala naquilo que eles começaram criando a primeira linha de produção, o primeiro momento de escala dele, né? E para as plataformas, né? Lembrando que quando você cria uma plataforma, o seu público-alvo, o seu cliente da plataforma é o DevOps, que em última instância vai entregar mais valor para a empresa, né? E hoje é uma das tendências, o Platform Engineering, né? Que é um dos grandes pontos para se trabalhar, inclusive pensando até DevOps Experience, né? DevOps é X ali para que as pessoas que trabalham com DevOps, elas consigam entregar mais valor, ter a percepção que elas estão entregando aquele valor e efetivamente elas não sejam sobrecarregadas, que elas consigam efetivamente entregar. E tudo isso, né, em cima dessa plataforma vai se gerando um conjunto de elementos e ferramentas e mudanças dos quais a gente com certeza vai falar que vão mudando essa forma de trabalho. E na base da cultura, o que a gente tem a cultura está arraigada que tudo precisa melhorar, independente de qual é a ferramenta ou é o mecanismo que a gente for usar. Qual metodologia? Não é uma metodologia. O pessoal fala, vou mudar sempre para melhor. Com o que couber melhor. Com o que couber melhor. Sim. E a gente tem cada vez mais tecnologias e itens disruptivos. Sim, e aí pegando exatamente esse gancho, né, de trazer valor, junto com o que o Gavalda falou também, ele deu o exemplo ali do McDonald's, e uma fala que o próprio PC teve antes da gente começar, da aplicabilidade disso em outras áreas que não tecnologia, né? Então, talvez outras empresas que não são efetivamente de tecnologia ainda desconheçam a aplicabilidade de DevOps e o benefício que isso poderia trazer, né? Temos a Smart Fit, uma empresa de ginástica, usa muito. Temos a E2B, que é uma empresa similar à CCR lá em Portugal, que usa muito. Então, bancos pra caramba, tá crescendo essa utilidade. Então, o mercado é muito amplo. Sim. Tá? Tem muitas oportunidades pro pessoal. Não, eu acho que tecnologia, por si só, é o grande provedor de soluções, independente se essas soluções são efetivamente tecnológicas ou não. Perfeito. Né? E é importante, por exemplo, a própria questão de agilidade. Começou em desenvolvimento de software, hoje é aplicado em diversas outras áreas, até, por exemplo, um RH. Né? RH ágil está muito na moda. Então, assim, é algo que nasceu na tecnologia, mas não é uma solução tecnológica efetivamente. Não, é uma questão de cultura, né? Uma área dentro da Globo que precisa muito. Exatamente. Porque a tecnologia é a ferramenta, né? Pois é. Somos grandes provedores, né? Somos o caminho, na verdade, né? A gente costuma muito falar de tech as a business, que é justamente a tecnologia e o negócio, eles têm que estar juntos para entregar a melhor solução dentro das capacidades tecnológicas que existam ou que possam ser criadas. Sim. Mas a questão de cultura, eu queria voltar um pouquinho nela, se você me permite. Existe, eu acho que um consenso generalizado de que, apesar de não aplicado de forma generalizada, que tudo começa com pessoas e cultura. Legal. Metodologia, igual o PC falou, deveria ser uma consequência disso, porque igual o Arouca foi designado para cuidar daquilo, ele foi. É uma mudança de cultura, assim, uma decisão autônoma por alguma liderança, por ele mesmo. Foi um exercício de liderança. Vamos fazer isso aqui, vamos mudar isso aqui, porque vai ficar melhor. Então, era uma tentativa. Poderia ter dado errado, deu certo. E talvez alguma parte deu errado, eles corrigiram. Sim, né? Beleza, então assim, tudo começa com atitude, cultura, lá. Metodologia vem em seguida. Esse é um consenso. E em seguida, a gente tem a aplicação de tecnologia para aquilo. No caso de DevOps, automações de CI/CD, etc. Beleza. Isso parece ser um consenso, apesar de não ser tão aplicado. Às vezes as pessoas invertem. Mas uma coisa que eu tenho notado, a hora que você falou, eu me lembrei desse assunto que eu acho que é pertinente. As novas gerações que nós estamos formando, elas entram num ponto de abstração muito alto. Uma coisa que a gente às vezes vê em desenvolvedores no mercado é que eles entendem o seguinte, cara, eu dei um commit.
Ah, mas o que vai acontecer depois? Não sei. Exato. E aí, eu acho que não é nem porque a gente é da velha guarda, nada disso. Assim, é uma pergunta que alguns, inclusive jovens, eu já ouvi fazendo essa pergunta. Assim, eu fui entender o que era um package, como é que aquilo circula, como é que chega em produção, tempos depois. Porra, o pessoal precisava entender isso. Eu ouvi isso de um jovem. Falei, precisava. Então, essa coisa das construções de abstração que nós estamos fazendo é um desafio também na formação de pessoas. Dentro da SX a gente tem toda uma linha de formação básica que a gente faz como última milha de uma ONG que forma novos profissionais de TI, que é a Recode. E então a gente pega esse pessoal de lá, que passa um curso intenso de 6 meses, monta times, inclusive tem alguns times atuando na Globo hoje, lá na divisão de artistas. Monta times de desenvolvimento multidisciplinares. Então esses caras, até onde a gente consegue, eles fazem todo o ciclo. Mas é uma coisa formada do zero. Os caras que estão no mercado já tem gente, talvez há 3 anos já era muito comum, pipelines para todo lado. O cara entrega faz um commit ali, alguém aprova o PR, segue, o cara ele não sabe o final daquela história. Exato. Né? A gente já está caminhando aqui pro final do nosso papo. Eu vou até pedir para vocês darem uma visão do futuro de DevOps que a gente tem, mas só comentando algo que você trouxe aqui, a abstração, né? A questão de abstração. Tem o Simon Sinek, né? Ele é um importante, diria mentor, né? De liderança, de conhecimento, reconhecido mundialmente. Ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê, que ele trata exatamente disso, né? De que alguém que precisa, de repente, apertar um parafuso, precisa saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Né? Não é simplesmente apertar um parafuso, fazer um commit, ligar um cabo. Né? Ele precisa entender que a reverberação que aquilo vai ter. Né? E, de repente, em empresas como a Globo, em que tudo é muito visual, isso fique mais evidente. Mas em outras empresas, nem tanto. Né? Você falou que trabalhou em banco, eu trabalhei em banco também. Muita coisa do que a gente faz, sobretudo em infraestrutura, não é tão aparente pra gente. Né? E isso dificulta um pouco as pessoas ali, de repente, mais jovens, entenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, esse desenvolvimento de pessoas nesse sentido, elas entenderem o motivo pelo qual elas saem de casa e apertam esse parafuso, talvez seja a grande bala de prata para a gente fazer uma geração ali mais esclarecida. Mais né? consciente. Né? Mais consciente. E temos um complicador nisso, né, que até a próxima apresentação, que provavelmente vai ter uma sessão aqui, é sobre a visão, né, das métricas do DevOps, que é o DORA. Exato. E existe uma reflexão que o próprio AI, né, que é uma das tendências que a gente vai seguir, né, que cada vez mais a gente tenha o AI para várias ações dentro do DevOps, que seja de você ajudar a criar seus códigos, ajudar a evoluir os seus códigos, documentar, ou até mesmo você chegar a ter um agente que seja seu assistente pessoal, que seja uma pessoa, né, num mundo futuro, eu vou ter uma outra pessoa que está trabalhando contigo. Então, todo o mecanismo vai estar próprio de AI, que dependendo de como chegar, tem muitas visões, né, nessas métricas desse de 2024, que eu vou ser mais produtivo, porque eu vou ter uma ferramenta, mas meu trabalho vai ser de uma maneira, eu ainda vou continuar de uma maneira não entendendo tanto, ou valorizando menos o meu trabalho. Justamente por quê? Porque não sou mais eu que entrego. Eu entrego para um AI, para o Nelson AI, para o PC AI, para o cara tá alienado do valor, né? Exatamente. Ele vai ser um coordenador e que, se a gente for pensar em algum momento, cada vez mais autônomo, qual que vai ser esse caminho, né? Mas eu acho que tem muita... Até pegar o gancho da IA e da pergunta aqui do Celso, né, da provocação para a gente refletir sobre o comércio pelo porquê. E acho que envolve a questão da cultura também. Além da pessoa entender o porquê daquele trabalho, mas aí eu acho que também... Porque, por exemplo, a IA, ela vai ser programada, ela vai ser excelente fazer análise de dados numa velocidade que a gente talvez não vá... Quer dizer, que nossa mente não vá acompanhar. Mas... Ela vai ser direcionada para aquilo, ela tem um direcionador. E esse direcionador é o ser humano. Exato. E aí, eu acho que a questão é necessário entender
o que você quer. Ou seja, muitas das vezes a gente quer pegar uma ferramenta e adequar ela a fazer uma solução, ao invés de olhar para o problema e buscar qual é a melhor solução. Então, quando você começa pelo porquê, você entende o seguinte: por que eu tenho que fazer esse trabalho? Nesse momento, você já entrou no contexto filosófico, você já está analisando aquilo dali, você está pensando sobre aquilo e de repente você vai olhar e vai falar: cara, dá para resolver isso mais rápido, em 2 horas talvez se eu fizer isso. E não qual era a ideia original. Então, o porquê, ele tem essa questão de... Ele te molda, né? Ele te molda, exatamente. É um direcionador. Porque aqui, por exemplo, somos aqui 6 pessoas discutindo. O conhecimento que ele tem, somado com o que eu tenho, somado com o de todo mundo aqui, isso vai gerar um valor maior. Então, quando a gente sabe o porquê, tipo, qual é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, qual é o valor que a gente quer entregar, qual é o problema que a gente quer resolver. Essa discussão aqui vai ser uma solução diferente de vai lá e cria um pipeline, Exato. Como a gente está falando de DevOps. Cria um pipeline que vai chamar isso, que vai fazer um commit, que vai mandar para... Você está direcionando. E aí talvez o DevOps vai olhar, né, como falou, ou o Dev, eu fiz o commit, mas ele faz o quê? Não sei. Porque às vezes talvez ele foi direcionado a só executar. Mas não, ao invés de ser chamado para pensar primeiro. E isso é um exercício que eu faço muito com meus times e eu vejo o quanto isso... cria uma disrupção até na velocidade, nas entregas e até as ideias. Então, assim, eu chamo todo mundo, eles vão pensar aqui, qual é o objetivo? É isso aqui. Sim. Vamos resolver esse problema. E aí, na hora, às vezes, a gente pode fazer assim, tal. Aí, de repente, às vezes, o mais calado vira, levanta a mão e fala assim, por que não faz direto ali assim? Aí todo mundo, tipo, caraca, é isso. Vambora, vamos não sei o que. Aí muda tudo e sai uma solução melhor. Não, verdade. Assim, pra gente fechar, que o papo tá bom e quando tá muito curto assim, eu geralmente, fico chateado, queria bater um papo maior, mas queria ouvir de vocês o que a gente pode esperar de DevOps, né, pro futuro, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista técnico e até mesmo o mercado, né, como que ele tá enxergando o futuro de DevOps. Vamos falar vários aqui. Vou falar primeiro, assim, uma tendência de plataforma engineering que eu já mencionei. Acaba que a gente tem aqui, como a gente tem na Globo, a gente tem centenas ali de DevOps, a gente acaba criando, pela escala que o Gavalda falou e pela interpretação dos processos, como o Nelson falou, ferramentas cada vez mais eficientes de trazer a experiência do DevOps para que seja mais fluida, para que ele consiga entregar o valor, mas ainda perceber todas essas partes e isso dentro de uma arquitetura de dados que unam as partes. Eu tenho uma atividade A, uma atividade B, que tem uma informação que ela seja junta, que eu tenha observabilidade em todo o processo, que eu entregue isso automaticamente, que eu seja independente de nuvem. Tanto que, né, tem até várias empresas que chegam para ver essa estrutura aqui e ficam às vezes impressionadas com não só pela nossa paixão da Globo, que é pela comunicação, mas pela paixão da tecnologia, que falam, poxa, essa ferramenta dá pra gente usar no mercado, né? Algo Sim. que a gente sempre pensa. A gente tem, né, ferramentas tipo Tsuru, né, que possa fazer. Então, esse com certeza é um dos caminhos e a própria jeito que a gente faz das ferramentas que não são orientadas às pessoas clicarem, mas que elas estão orientadas a APIs e comandos que estão preparados para no futuro conversar com o DevOps humano ou com o DevOps agente AI, que estão ali, estão preparados também para isso, estão AI first ali para poder criar. E até garante que o próprio DevOps consiga participar mais de saber o porquê, ele não também ficar, tá, beleza, eu tenho que construir esse pipeline, tem algumas coisas que já garantem essas plataformas, não só o Tsuru, né, única. Tem outros, tem o Kais Access, tem o Kais, enfim. É justamente para facilitar esse ponto, e ele foi bem colocado do porquê. Ele vai focar mais no porquê e, entendendo esse porquê, colocar mais rápido para o cliente final. E se tem nessa cadeia, né, dessa engenharia um pedaço que a gente acha, olha, hoje está sendo feito por humano, não está otimizado. Eu posso plugar alguma coisa de AI, tipo, para uma eficiência econômica? Alguém tinha eficiência econômica, agora eu plugo um agente AI que vai fazer esse ponto, a gente vai criando
né? Uma cadeia, eu tenho uma visão de DNA, dos quais a gente tem um DNA de entrega, dos quais a gente vai trocando genes ali que vão evoluindo, possivelmente de um gene de AI dentro de um processo, a gente vai evoluindo sistematicamente. A plataformização, né? E o agente inteligente, né? Basicamente ali, tipo, é o seu copiloto com a AI e a plataformização, que é a questão da escala. Sim. Porque a gente pode pegar o CAIS mesmo, Tsuru, entre outras plataformas que a gente desenvolve aqui na Globo, né? Vou dar um exemplo do CAIS, que é o contexto que eu estou mais inserido. Os DevOps usam Kubernetes, né? É uma tecnologia de infraestrutura hoje que é a base e as empresas cada vez mais estão utilizando, isso está crescendo. Agora você imagina a Globo ter que segmentar toda a boa prática de rede, segurança, resiliência, e cada time, cada DevOps ter que parar, absorver aquele contexto para depois chegar no passo que ainda é botar a aplicação ali dentro. Você pega isso no tamanho da Globo, o tempo que isso levaria. Agora, quando você plataformiza isso e você já entrega essa camada abstraída e pronta, o DevOps já está seguindo para outra etapa. Exato. Então, ele já está trabalhando a outra parte da escala. E nem é um bypass, né? É só uma otimização, efetivamente. Né? Na verdade, é o sono mais saudável até para o DevOps. Exatamente. Né? Porque você diminuiu, ele já pode focar naquilo que é mais importante na ponta de entrada e a base já foi entregue. Sim, verdade. E otimiza para a empresa como um todo, né? Exato. Porque tem empresas que... eu vou usar o conceito de DevOps, agilidade e tudo mais, mas aí é um cara que tem que entender tudo de rede, é um cara que tem que entender tudo de segurança, sim. é um cara que tem que entender tudo de infra, é um cara que tem que entender... Escala, isso aí. Assim... Tem que entender do negócio. Para poder dar a melhor solução para aquele momento. Exatamente. Apesar que o negócio é uma reflexão que assim, sempre a gente vai ter que ter um certo entendimento. Exatamente. Perfeito. Esse não dá para escapar, porque é onde começa o porquê, né? Exato. A raiz do porquê tá, o porquê tá aí. Começa na provocação do negócio. A raiz do porquê tá aí. Eu ainda acho que eu adicionaria uma fronteira aí dentro dessa discussão de futuro, que é o uso, talvez assim, até meio utópico, mas aí tem que tirar o excesso de sonho, de analisadores, de agentes que analisam cada vez mais real time, porque eu vejo vocês fazendo coisas maravilhosas aqui, essa coisa toda, por exemplo, de às vezes usa nuvem, às vezes usa on-premise, conforme a demanda do negócio, ela é espetacular. Mas para além disso, das coisas mais micro ainda, tem muita informação, e quando você vai para monitoramento cada vez mais online disso, você tem mais informação ainda. E aí as técnicas de analytics e de machine learning talvez vão ajudar a gente a ter insights que a gente demoraria um pouco mais para ter. Trazer talvez indicadores. Talvez a gente, para além do agente assistente do analista, do cara de DevOps, talvez a gente vai ter agentes assistentes de gestão. E isso numa companhia que tem uma cultura tão bem resolvida igual a Globo, isso pode ser... Não sei nem se é a cereja do bolo, não. Talvez seja a nova cobertura do bolo, né? O Gartner aponta como gestão de AI como uma das grandes tendências de tecnologia mesmo. Uhum. Já nessa visão. Porque justamente você faz a cola toda, né? Você faz todo esse processo. Eu acredito nela aplicada em DevOps. Total. Que tem isso aí. Né? A gente começou muito primário todas as coisas, primeiro tentando resolver a coisa da colaboração entre todo mundo envolvido no ciclo, mas à medida que isso vai amadurecendo, igual está amadurecendo, cada vez se aproxima mais de gestão, né? O impacto, que a gente sabe como líderes, que Sim. O impacto ele vem da engenharia, mas vem da gestão também, né? Acho que é uma evolução natural ali, no fim das contas, né? Porque também são as métricas, né? Tipo assim, porque mesmo antes do AI, mesmo antes de tudo, qualquer decisão executiva ela é baseada em dados. Sim. Você tem que pegar aqueles dados, transformar aquilo numa informação, né? Você vai criar os indicadores. Como é que um investidor decide aonde ele vai aportar o dinheiro dele? Ele está fazendo uma análise de dados. E como a AI trabalha, a fonte dela é o dado, é o que você falou. Ou seja, é um mar rico para que ele comece a trazer os insights, os indicadores já para o executivo olhar e falar, opa, isso aqui pode ser uma estratégia. Vamos por esse caminho ou vamos pelo aqui. Condensar, né? Porque ele vai pegar cada vez mais um conjunto maior para poder trazer. Simplificar, né? Eu comecei a evitar de AI porque AI pode mudar tanto que uma das provocações, né, até do próprio time pensando em plataformas, que é aquilo, né? Quer dizer que quando
eu tiver AI, eu realmente vou precisar... eu vou ter todas as minhas ferramentas para eu fazer? Não, quando você tiver realmente aí, você não vai precisar. Qual que é a visão, né? Chegar ao seguinte, eu preciso de um ambiente de sistema que eu tenho esses e esses e esses requisitos de negócio, eu vou usar essa e essa, eu vou usar as nuvens mais econômicas, que eu tenho que entregar isso, que eu tenho que ter aquela resiliência e isso, e o ambiente vai ser criado. Dá o Então, exemplo completo, pô. Você dá o exemplo pra gente sempre do Matrix, não vai dar aqui, não. Dá um do exemplo do Matrix, fala aí. Imagina você chegando para você realmente criar um ambiente, né? Criar totalmente um ambiente que você vai chegar assim, eu tenho uma aplicação que eu quero entregar um determinado valor dentro da própria Globo. Então, qual que é o ambiente? Ele vai ter que ser um ambiente que ele vai ser... O que espera o usuário final? Que no fundo, né, várias empresas ela quer uma experiência do usuário final. A gente quer experiência do Globoplay, a gente quer experiência dos portais, a gente quer experiência da TV. Que eu vou entregar um ambiente que ele seja multiplataforma, que ele vai funcionar para uma TV 3.0, vai funcionar para os portais, vai funcionar para o Globoplay, que ele vai ter comandos, que ele vai poder colocar as informações, que ele tem que ter uma resiliência, que se ele cair num lugar, ele pode ter um outro. E eu tenho uma perspectiva de X usuários com um pico Y e que eu tenho um limite budget. Qual 1, 2, 3 cenários que eu tenho? Então, é o Gen a infra ali que eu poderia fazer para poder fazer um mapeamento. Então, vale muito mais desse DevOps num estado Matrix da vida, né? Que eu chegue a pensar o conceito do modelo, entender o negócio e trazer. Faz a referência. Não deixa de fazer a referência do filme, pô. A que eu mais gosto quando ele dá a referência do Morfeu e o Neo. Do Morpheus, né? Manda ela. Bem-vindo ao mundo real. Welcome to the real world. Quando você sempre fala que é a conversa do Neo e Morfeu, então quer dizer que eu vou ser capaz de desviar de balas? Exato. Quer dizer que eu vou ser capaz de desviar de balas? Móveis. Não, Nil. Quando você estiver preparado, você não vai precisar. É isso. Beleza, pessoal. Poxa, queria super agradecer a presença de vocês aqui. Acho que o evento só está começando, né? Sim. Daqui a pouco a gente tem outros grandes nomes aqui conversando com a gente sobre tantos outros assuntos. E eu tinha esquecido. A gente tá de estúdio novo, não sei se vocês perceberam, né? Antes a gente tinha um estúdio menorzinho ali prevalecendo o azul. Esse aqui é um novo estúdio, mais amplo, né? Cabem mais pessoas aqui na mesa e a ideia é sempre essa, né? A gente expandir, tentar trazer o que há de mais qualidade aqui para dentro do Globotech, para dentro do Globotech Cast, beleza? A gente encerra aqui momentaneamente, daqui a pouco a gente tem outros papos aí ainda sobre o universo de DevOps, então fica aí com a gente que daqui a pouco a gente volta, galera. Um grande abraço, valeu!